Bom, gente, no vídeo de hoje nós fomos até a cidade de Souza, no interior da Paraíba, para contar a história de uma pessoa que ficou internacionalmente conhecida pela sua história de simplicidade, humildade e generosidade. Para vocês terem uma noção da importância desse cidadão, principalmente para o Nordeste brasileiro, é que ele recebeu uma homenagem ainda em vida. A cidade de Souza fez uma estátua gigantesca para ele, mais ou menos parecida ali com aquela que foi feita lá pro Padre Cícero, lá em Juazeiro, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Eles fizeram para ele, porém fizeram ainda em vida. E ele esteve lá, celebrou no pé da estátua que foi feita em sua homenagem. Hoje nós vamos contar a história do Frei Damião. E dentre algumas curiosidades que eu vou adiantar agora, é que o Frei Damião, apesar de estar em processo de beatificação como sendo um santo brasileiro, nem brasileiro ele era. Ele era, na verdade, italiano, não tinha o nome de Damião. Na verdade, o nome Damião ele adotou quando chegou aqui no Brasil. E também outra grande curiosidade é que antes dele ser o frade capuchinho, ele era um soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial. Somente depois da Primeira Guerra, de sair da luta, de lutar lá na Primeira Guerra Mundial, foi que ele veio a tornar-se um frade capuchinho e veio para o Brasil e passou a operar de forma assim tão generosa, principalmente em se tratando do interior nordestino. Bem, vem comigo até Souza, na Paraíba, para conhecer um pouco mais sobre a história do Frei Damião. O calor apegado ao corpo, a dor dominando a alma, tristeza infinita escondida na aparente calma. Gotas de suor ardem os olhos, sangue já não é mais tão amargo. Sei que é demais sonhar em ter de volta o teu afago. Olhar fixo na parede, mirando tudo que há de mais importante no nada. Vejo o relógio acelerar, na esperança que o tempo te traga de volta pra casa. Fumaça entorpecedora pra aliviar o sofrimento, gotas de sangue no alto fazem esquecer meus lamentos. Está difícil suportar não ser eu do seu agrado. Sei que é demais sonhar em ter de volta o teu afago. Olhar fixo na parede, mirando tudo que há de mais importante no nada. Vejo o relógio acelerar, na esperança que o tempo te traga de volta pra casa. Bom, gente, mais uma vez estou aqui na cidade de Souza, interior da Paraíba, dessa cidade acolhedora, dessa vez para contar a história de um ser humano muito especial, né? Caridoso, conhecidamente dizer assim, muitos consideram um santo, embora ainda não tenha sido canonizado, mas caminha para isso. Está em processo de beatificação. Hoje eu vou falar para vocês, vou contar para vocês a história do famoso Frei Damião. Na verdade, gente, o nome do Frei Damião era Pio Gianotti e ele era italiano.
A maioria das pessoas pensa que o Frei Damião era brasileiro, mas ele era italiano, de uma região chamada Bolzano. E o nome dele não tinha nada a ver com Damião, foi o nome que ele adotou depois que chegou aqui ao Brasil. O nome dele era Pio Gianotti. O Pio Gianotti era filho de camponeses, de família humilde, logicamente, lá da Itália, mas desde o início, desde a infância, ele sonhava em ser um religioso, em dedicar sua vida para ajudar as pessoas através da religião católica. Aos 12 anos, ele começou a estudar com essa finalidade. Porém, quando ele completou 19 anos, ele teve que deixar a vida religiosa, os estudos, para se tornar um frade capuchinho, para lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele foi obrigado a lutar na Primeira Guerra Mundial e aos 19 abandonou o seminário que ele estava para ir para a guerra, para lutar na Primeira Guerra. Só pôde retomar os estudos após o fim da Primeira Guerra. Quando terminou a Primeira Guerra, ele retornou ao seminário, onde finalizou os seus estudos e formou-se um frade capuchinho aos 27 anos. No ano de 1931, o frei capuchinho Pio Gianotti decide transferir-se para o Brasil, estabelecendo-se lá em Recife. E aqui, chegando ao Brasil, ele adotou o nome de Frei Damião, por ser mais fácil, né, de ser assimilado pela população, né? E desde então, desde que ele chegou ao Brasil, principalmente aqui no Nordeste, ele iniciou um processo de peregrinação. Então ele ia de cidade em cidade, nos interiores mais carentes, de mais difícil acesso, visitava doentes, visitava idosos, fazia celebrações de missas, eucaristias, batismos, casamentos, enfim, dentro do que ele podia, ele utilizava a fé dele para ajudar as pessoas, principalmente os mais carentes e necessitados do interior nordestino. Por isso, as pessoas começaram a vê-lo, como uma espécie de protetor dos mais pobres, né? Interessante que o Frei Damião tinha um problema na coluna, né, que limitava a sua locomoção, né? Tanto que ele era corcunda, foi ficando cada vez mais corcunda, até que teve que ir no fim da vida dele foi numa cama, porque não podia mais se locomover. Porém, ele continuou sua vida até quase aos 100 anos de peregrinação. Peregrinou, viajou até quase os 100 anos. E só deixou, mesmo com o problema de locomoção dele, ele só deixou de peregrinar poucos meses antes de sua morte, quando ficou acamado, né, de vez, e não tinha mais como viajar pelo interior do Nordeste como ele tanto fazia. E ele, infelizmente, veio a falecer, pondo fim nesse período de peregrinação dele terreno. Devido à generosidade dele para com os nordestinos mais carentes,
as pessoas começaram a vê-lo, principalmente após a morte dele, como uma espécie de santo, né? Inicialmente um santo não canonizado pela Igreja Católica, porém a Igreja realmente admite que existe algo especial no Frei Damião e já abriu um processo de beatificação. Então caminha para que ele também seja um santo da Igreja Católica. Aqui em Souza da Paraíba, eu estou aqui especificamente porque geralmente as homenagens se fazem após a morte, né? E aqui é um caso diferente. Essa estátua aqui é uma homenagem ao Frei Damião, mas ela foi feita quando ele ainda estava vivo. Ele celebrou aqui, após o fim da estátua, a estátua já pronta, ele veio, fez uma celebração aqui. Então é um local que ele ainda pôde apreciar essa grande homenagem que a cidade de Souza fez para ele. E aqui, gente, como ele é considerado um santo, mesmo antes da canonização, as pessoas já vêm aqui, fazem promessas. Quando são atendidos, trazem os seus ex-votos para agradecer. Tem uma parte aqui, um setorzinho especial para isso, para as pessoas deixarem os seus ex-votos, seus pedidos, né, de orações e tudo. Então tornou-se aqui um local de peregrinação dos fiéis que procuram no Frei Damião um alívio para as suas necessidades, né? Então vamos conhecer o que tem aqui nesse memorial em homenagem ao Frei Damião. Aqui nós temos a escadaria para subir. E aqui temos a estátua. E aqui ao lado da estátua nós temos o local onde as pessoas acendem velas e trazem seus ex-votos, né? Agradecem pelas graças recebidas.